Quantas vezes nós e outras pessoas não queremos assumir as responsabilidades pelos erros? Vamos falar sobre essa dimensão hoje na Palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero agradecer a você que tem nos acompanhado todos os dias nas homilias e que tem vivido conosco essa experiência. Muito obrigado pelo seu sim, por aquilo que você tem compartilhado com tantas outras pessoas. Hoje quero trabalhar com vocês a leitura de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 27 ao 33. Diz assim: Naqueles dias, eles levaram os apóstolos e os apresentaram ao Sinédrio. O sumo sacerdote começou a interrogá-los, dizendo: Nós tínhamos proibido expressamente que vós ensinasseis em nome de Jesus. Apesar disso, enchestes a cidade de Jerusalém com a vossa doutrina, e ainda nos quereis tornar responsável pela morte deste homem? Então Pedro e os outros apóstolos responderam: É preciso obedecer a Deus antes que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes pregando-o na cruz. Deus, por seu poder, o exaltou, tornando-o guia supremo e salvador, para dar ao povo de Israel a conversão e o perdão de seus pecados. E disso somos testemunhas, nós e o Espírito Santo, que Deus concedeu àqueles que lhe obedecem. Quando ouviram isso, ficaram furiosos e queriam matá-los. Ou seja, há uma fúria, uma raiva. Por quê? Porque está eles ali dizendo o seguinte: vocês crucificaram, vocês mataram Jesus. Lembra nas homilias passadas quando eu dizia isso, né? Deus quer provocar aqui nos corações uma desolação. E aí antigamente, né, nas pregações passadas, quando os apóstolos fazendo isso com o povo falava assim: o que nós devemos fazer? Como nós devemos proceder? E havia todo um caminho já que o Espírito tinha preparado para que recebesse o Espírito Santo. Porém, o que acontece aqui? O contrário. Ou seja, você está nos acusando? Você está dizendo que nós somos culpados? Isso faz o que é? Que não se assuma a responsabilidade. E isso acontece inúmeras vezes. Alguém te fala uma coisa, você está envolvido naquilo e você não assume a responsabilidade. Quantas vezes, né, na minha casa, né, minha mãe falava assim: quem fez isso? Aí eu falava assim: mãe, não fui eu. E meu irmão gritava do outro lado: não, também não fui eu. Aí minha mãe brincava dizendo assim: aqui tem um Gasparzinho, né? Ou seja, é o Gasparzinho que deixou o lixo transbordando, foi o Gasparzinho que não lavou o recipiente, ficou lá na geladeira. Né? Vocês sabem que eu fico brincando que tem isca, né, dentro da geladeira. Né? A gente tem um suco lá, a pessoa toma até ficar num dedo assim, deixa aquele um dedo lá 1, 2, 3 dias para não lavar a vasilha, para que o outro venha lá e lave, né? Para tomar aquele um dedo, lave a vasilha, né? Bom, não sei hoje como isso é, porque a maioria das famílias ou não tem filhos ou tem só um, talvez a coisa seja diferente. Mas nas famílias um pouco mais numerosas tinha essas iscas, né? Mas ninguém era culpado, não tinha ninguém, não tinha responsável, não precisava ninguém mudar, porque ninguém tinha feito nada errado. Quantas vezes isso vai acontecendo, né? Essa dinâmica aonde não tem um responsável. E nós precisamos nos responsabilizar. O que acontecia com Santa Teresinha, por exemplo? Ela se responsabilizava, às vezes, nem com coisas que era ela que tinha feito. Ou seja, ela assumia uma responsabilidade. Cristo se responsabilizou pelos nossos pecados. Ele não tinha nenhuma culpa. Entende a dinâmica? Então, Padre, você está querendo que a gente assuma a responsabilidade de coisas que a gente não fez. Não quero dizer isso. Apesar de ter visto na história dos santos que eles fizeram isso e que o próprio Cristo fez isso. Não estou te pedindo esse passo porque isso seria um ato extraordinário e um ato sobrenatural. Seria realmente uma coerência muito profunda com o Evangelho, no sentido de não de contar uma mentira, pelo contrário, mas de entender que em todas as coisas nós somos responsáveis. Ou seja, no mínimo eu pequei por omissão, eu pequei porque não observei, porque não fui cuidadoso, porque não fui profundo, porque não falei, porque não observei. A gente pode pensar que existem outras formas de responsabilidade daquilo. Mas
quando alguém não assume a responsabilidade, ele tende justamente a se opor contra o seu irmão. E aqui vocês vão ver justamente isso. Há uma fúria. Não há o passo de conversão, mas, ou seja, do espírito bom, quando nós falávamos na outra homilia, mas uma ação do mal, aonde nós temos a fúria, a raiva, ódio, raiva, não provém de Deus. Se você percebe que no teu coração está nascendo raiva e ódio, então você olhe e observe, porque isso não procede do espírito bom, isso não pode vir de uma árvore que seja boa, ou seja, numa árvore que nasce da presença de Deus. Então a gente precisa rever essas coisas. É lógico que tem situações que nos deixam furiosos diante daquilo. Jesus foi lá, né, derrubou barracas, pegou o chicote, foi contra aqueles cambistas. Ele estava furioso contra aquilo que era o que eles estavam fazendo. Ok, existe uma ação que a gente precisa tomar, não simplesmente por raiva, não seria uma raiva no sentido contra os outros, mas contra a atitude. E parece uma coisa assim muito próxima, mas há uma diferença muito grande, embora ela seja sutil. E a gente precisa. Por quê? Porque você não está com raiva do seu irmão. Você está com raiva daquilo que é a atitude, no sentido de que você se opõe, né, com força, com conveniência, né, contra aquilo que está acontecendo. Então Jesus se opõe àquilo que é o comércio que estava se vivendo ali. Né? Percebam. Se então há uma raiva, um ódio que te coloca contra o teu irmão, não pode prover de Deus. Pode haver uma indignação? Pode, mas você não vai justamente derramar-se raiva e ódio contra o teu irmão, pelo contrário, você o assume. E é assim que, assumindo a responsabilidade, o coração dói e o coração se converte, e o coração se aproxima de Deus. Perceba esta diferença dentro do teu coração e haja sempre para o bem daqueles que buscam a Deus. Vamos lá. Deus vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.